almoço que acabou em 3 mortes e suspeita de envenenamento por cogumelos. Horas após a refeição, os 4 convidados foram para o hospital local com o que a princípio acreditava ser uma gastroenterite. Imagem de cogumelo em uma bacia, fotos e imagens via BBC. Há 2 semanas, o encontro familiar em uma pequena cidade australiana se transformou em um trágico episódio. 5 pessoas se reuniram para compartilhar uma refeição, mas em questão de dias, 3 delas perderam a vida. Uma estava lutando pela sobrevivência e a quinta era investigada por possivelmente envenenar os convidados com cogumelos silvestres. A mulher responsável pela preparação da refeição, de 48 anos, alega não ter conhecimento do que aconteceu, enfatizando que amava sua família e nunca faria mal a eles. Esse caso peculiar atraiu a atenção em todo o país e deixou a polícia intrigada e abalou a comunidade unida. Nefasto ou acidental? A narrativa incomum teve início quando Gail e Dom Patterson visitaram a casa de sua nora Erin Patterson em Leongatha, uma viagem de 2 horas ao sudeste de Melbourne, acompanhados pelos Wilkinsons, Heather, irmã de Guy e seu marido Lam. Todos eles eram membros respeitados da cidade vizinha de Korumburra, onde Ian era pastor da igreja local. No entanto, o almoço não seguiu o curso normal. Poucas horas após a refeição, os 4 convidados foram levados ao hospital local, inicialmente acreditando-se que estavam sofrendo de gastroenterite grave. Rapidamente ficou claro que a situação era mais grave, resultando na transferência deles para um hospital em Melbourne para cuidados médicos avançados. Tragicamente, Heather, de 66 anos, e Gail, de 70 anos, faleceram na sexta-feira, seguidas por Dom, de 70 anos, no sábado. Ian, de 68 anos, permaneceu em estado crítico no hospital, aguardando um transplante de fígado. Ian e Heather Wilkinson estão entre os que ficaram doentes. Foto arquivo pessoal via BBC. A suspeita da polícia é de que os 4 consumiram cogumelo da espécie Amanita phalloides, conhecido por ser extremamente letais se ingeridos. Curiosamente, Erin e seus 2 filhos não apresentaram sintomas. A polícia explica que as crianças, agora sob cuidado do Estado por precaução, consumiram uma refeição diferente. No entanto, muitas questões permanecem sem respostas. Os investigadores estão incertos se Erin comeu a mesma comida que seus convidados ou se os cogumelos estavam no prato que ela serviu. Embora tenha observado a separação amigável dela e de seu marido, filho de Patterson, eles ainda não descartaram a possibilidade de atividade nefasta. Nesse momento, as mortes são inexplicáveis, declarou Diane Thomas, membro do Esquadrão de Homicídio, em entrevista da segunda-feira. A situação pode ser bastante inocente, mas ainda não temos certeza. Patterson expressou sua perplexidade com os eventos. Em meio a lágrimas, ela conversou com repórteres em sua casa e se recusou a discorrer sobre as refeições servidas ou a origem dos cogumelos. Ela reafirmou sua inocência, afirmando: "Eu não fiz nada, eu os amava", comunidade abalada. Enquanto a notícia espalhava pela comunidade local, o choque e a tristeza se propagavam junto com ela. "Ninguém jamais esperaria que isso acontecesse aqui", disse o prefeito regional Nathan Hersey à BBC. "Quem em sã consciência esperaria perder pessoas que contribuem e dão tanto de tal maneira?"
As pessoas estão sofrendo e extremamente tristes. Em nota, os familiares das vítimas os homenagearam com pilares da fé dentro da comunidade. Seu amor, fé inabalável e serviço altruísta deixaram uma marca indelével em nossas famílias da Igreja Batista de Corumbura, na comunidade local e, de fato, das pessoas ao redor do mundo, disse o comunicado publicado no South Gippsland Sentinel Times. Essa não é a primeira vez que o estado de Victoria enfrenta problemas relacionados ao envenenamento por cogumelos. À medida que a busca por cogumelos se populariza, os limites entre cogumelos comestíveis e mortais tornam-se mais difíceis de distinguir. Os cogumelos Amanita phalloides, também conhecidas como tampa da morte, são responsáveis por 90% dos casos fatais de envenenamento por cogumelos em todo o mundo. Mesmo um pedaço do tamanho de uma moeda pode ser letal se ingerido. Em 2020, uma série de casos semelhantes resultou em hospitalizações e uma morte em Victoria. As autoridades reiteraram o apelo que as pessoas evitem consumir cogumelos silvestres colhidos, aconselhando que, se não foram adquiridos em supermercados, é melhor evitá-los. O mistério em torno desse trágico evento continua a suscitar questionamentos e reflexões. Harry também se diz profundamente afetado pela situação. Gail era como uma mãe para mim. Meus próprios filhos perderam a avó, compartilhou. Eles eram algumas das melhores pessoas que já conheci. Estou devastada com a perda deles. Essa não é a primeira vez que o estado de Victoria enfrenta o desafio do envenenamento por cogumelos. À medida que a prática de foragear se torna mais popular, os limites entre cogumelos comestíveis e venenosos se tornam mais difíceis de discernir. Esses fungos são encontrados em climas frios e úmidos em todo o mundo e sua aparência frequentemente engana, já que eles parecem inofensivos em comparação com outras variedades mortais, responsável por 90% dos casos fatais de envenenamento por cogumelos em todo o mundo. Uma porção do tamanho de uma moeda é o suficiente para ser letal se ingerida. Nos anos 2020, Victoria enfrentou uma série de envenenamento que levaram 8 pessoas ao hospital, resultando da morte de uma delas. As autoridades reiteraram o apelo para que pessoas evitem consumir cogumelos silvestres que colheram. Se você não adquiriu em um supermercado, talvez seja prudente evitá-los, alertou Dean Thomas, membro do Esquadrão de Homicídios.